Uma excelente tarde a todos vocês. Então, meu nome é Alexandre Marques, eu sou professor coordenador aqui do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista e é um prazer retornar hoje ao vivo com vocês aqui do nosso centro para mais uma aula para tratar dessa vez sobre o Interacast, criar o seu podcast de entrevistas. Então, nessa aula especial de hoje, estaremos aqui junto com a professora Cirlândia e a professora Simone. Mas antes de passar para as professoras, a gente dar início à atividade, eu queria falar um pouquinho do nosso centro para convidar vocês. Então, se você gosta de inovação, se você quer vivenciar tecnologia, se você quer desfrutar, desenvolver projetos, estimular sua criatividade, o CIERP é o espaço para você. Então, professores e principalmente os nossos estudantes, vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, podem vir nos visitar. Então, quais são as modalidades que nós temos aqui no nosso centro de atendimento para vocês? Então, nós temos, primeiro, as trilhas formativas, em que vocês passarão pelos espaços do nosso centro, trabalhando temas como a sustentabilidade, a internet das coisas, o mundo do trabalho. Também temos a formação para professores. Então, você, professor, que quer conhecer o nosso centro e ver o potencial, também vai poder conhecer todos os nossos espaços. E, por fim, a mentoria. Então, se você tem um projeto, uma ideia, quer desenvolver algo, converse com a gente, venha até aqui, seja para iniciar o seu projeto, durante o andamento dele, ou para finalizar, o nosso centro está mais do que apto para receber vocês. Nossos professores aqui tenho certeza que vão auxiliar nessa construção para que seu projeto fique ainda mais incrível. E se você se interessou e quer saber mais, aproveita e entra no nosso site. Então, ele vai aparecer aqui embaixo para vocês. Então, o Centro de Inovação.educação.sp.gov.br. Lá você vai encontrar todas essas informações. E se você já sabe o que é fazer, já quer agendar, entre em contato conosco. Então, pode ser pelo nosso número de telefone, então vai aparecer também aqui embaixo mais uma vez para vocês. Então, vocês podem ligar, mandar mensagem no WhatsApp ou no Telegram. Então, é o 11, então, 975-44-5056. E também temos o nosso e-mail, se você quiser, pode mandar e-mail para nós. Então, o Centro de Inovação, @educação.sp.gov.br. E se você quer acompanhar o dia a dia, a rotina, as atividades, as aulas, os projetos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso centro, nós temos nosso Instagram. Então, segue a gente lá no @CIERP. Então, marque a gente, siga a nossa página e acompanhe todas as novidades que nós temos. Então, vou passar a palavra agora para as professoras Cirlândia e Simone. Aproveitem, tenham uma boa aula e interajam conosco no chat. Então, aproveitem. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa tarde, professores, estudantes, todos vocês que estão conosco toda terça-feira e toda segunda-feira, vendo o nosso programa Mão na Massa. Eu vou passar para a professora Simone, meu nome é Cirlândia, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Até já, Simone. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Simone e eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa aula de hoje do programa Mão na Massa, aqui no CIEBP. O nome da nossa aula de hoje é Interacast. Crie o seu podcast de entrevistas. O próximo slide, por favor, produção. Pessoal, os conteúdos que nós abordaremos hoje na nossa aula são esses: podcast, a conceituação e as características, o planejamento, né, o roteiro do podcast, a captação e edição de áudio, programa Audacity e Anchor, entre outros programas, e a pós-produção, como é que você vai fazer a postagem do seu podcast. Agora, eu vou passar para a professora Cirlândia. É com você, Cirlândia. Obrigada, Simone. Gente, então nós vamos falar hoje a respeito de podcast. Mas antes da gente falar, a gente tem que saber a origem, o porquê do nome, a gente tem que saber o que é um podcast para a gente poder fazer um podcast. Próximo slide, por favor. Então, acompanhe comigo. Definição e origem. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. É como um programa de rádio. Porém, o arquivo pode ser disponibilizado na internet e ser acessado a qualquer momento. O termo podcast teria surgido a partir da junção do termo iPod
dispositivo da Apple de reprodução de arquivos MP3, que é áudio, e broadcast, que é uma palavra em inglês que significa transmissão de rádio. Então, essa é a origem da palavra podcast. Próximo slide, por favor. E quais são as modalidades que a gente tem em podcasts? Nós temos bate-papo, nós temos debate, nós temos dissertação, nós temos documentário, nós temos educativo, podcast educativo que nos ensina alguma coisa, informativo, nós temos mesa redonda, nós temos storytelling, que é a contação de história, e nós temos entrevista. Então, o que a gente vai ver hoje é podcast relacionado à entrevista. Nós vamos mostrar para vocês como é que faz um podcast de entrevista. Próximo slide, por favor. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, o nome disso é Mundo, que fala a respeito de entrevista com pessoas que saíram do Brasil. Caixa de Histórias, que fala a respeito de livros. Nosso Cast, que é humorístico. Rapadura Cast, que é de cinema, curiosidades. Vida de Trainee, que fala a respeito de entrevistas e carreiras. 99 Vidas, que fala a respeito de videogames. Então, a gente vai ver aqui que para fazer um podcast, precisa seguir à risca alguns passos, algumas etapas, gente. Então, a gente vai desde a primeira etapa até a quarta etapa para saber como é que funciona, tá? Próximo slide, por favor. Veja, basicamente são 4 as etapas para a criação de um podcast. Primeira coisa, planejamento. Segundo, aí sim a gravação. Terceira coisa, edição. E por último, não menos importante, a publicação. É com você, Simone. Muito bom, Cirlândia. Que legal. Então, agora, pessoal, eu vou pedir para a produção colocar o próximo slide. Por favor, slide 9. Pessoal, a gente vai fazer a primeira atividade, tá? A gente vai pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, porque nós vamos planejar o nosso podcast. Próximo slide, por favor. Vamos lá. O planejamento. O que é o planejamento, né? É você pensar antes de fazer o seu podcast. A gente tem que fazer planejamento para tudo. Então, vamos lá. A primeira parte é o objetivo. Qual é o assunto? Qual é o tema, né? Por quê? Para que você está abordando esse tema? A segunda coisa é o público-alvo. Para quem você está gravando? Qual é o seu público? Quem você quer atingir? A terceira coisa, do que eu preciso? Quais são os recursos, os equipamentos que eu preciso para gravar um podcast? E depois, como é que eu edito o podcast? Quais são os softwares que eu uso? E depois, por que os seus ouvintes te ouvirão? Qual é a relevância do seu tema? Qual a importância do seu assunto? E quanto tempo? Qual é a duração de cada episódio? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? Né? É importante a gente pensar quanto tempo dura cada episódio. E qual o nome? Você tem que dar um nome para o seu episódio, né? E qual vai ser a frequência? É semanal, quinzenal, mensal, todo dia? E, finalmente, aonde você vai publicar? Em qual plataforma você pretende publicar o seu podcast para que as pessoas tenham acesso e possam ouvi-lo? O próximo slide, por favor, produção. Pessoal, então agora chegou o slide número 11, por favor. Muito obrigada. Pessoal, agora chegou a hora da nossa primeira interação no chat, tá? Então, a gente vai fazer uma pergunta para vocês e vocês vão lá correndo no chat e digitar. Qual o tipo de assunto mais chamaria a sua atenção no podcast? Vocês têm 2 minutos para escrever no chat e depois a gente vai interagir para a gente ver as respostas, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, 2 minutos.
Gente, mas tá bombando esse chat, hein? Professora Simone, olha só. O Jorge, aluno do 6º ano, colocou que ele gostaria de fazer um podcast com videogames, falando a respeito do assunto videogames. A Bianca também concorda, a Bianca é do 8º ano, né? E a Amanda, da 2ª série, também colocou aqui que ela gosta de falar a respeito de comidas. Então, cada episódio teria um tipo de comida diferente. Que bacana, né? Professora Simone, é com você. Ô, pessoal. Muito obrigada, Cirlândia, pela interação do chat. Pessoal, parabéns. Nosso chat sempre bomba aqui, né? Então, é o seguinte, já que os alunos já têm a sua ideia do que fazer desse podcast, a gente vai passar para o planejamento, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês, no slide 12, por favor, produção. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar como planejar, então, esse podcast. Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão anotar naquele papel que vocês pegaram é o assunto, né? Qual é o assunto do podcast? A gente já fez um podcast aqui que a gente vai mostrar de exemplo para vocês, tá? O nosso assunto aqui vai ser educação, cultura e notícias relacionadas à escola e à comunidade. O público-alvo, vocês vão anotar aí o público-alvo de vocês. O nosso aqui é comunidade escolar e do entorno. E o formato do podcast de vocês? O nosso vai ser entrevista. O nome do podcast que nós vamos dar aqui é Interacast, né? Interação, entrevistar uma pessoa. E os equipamentos que nós vamos usar? A gente vai precisar, pessoal, de celular e fone de ouvido. Legal, né? Próximo slide, por favor. Então, pessoal, dando sequência ao nosso planejamento, agora a gente vai ter que pensar no seguinte, qual a captação, como a gente vai fazer a captação da gravação? E como é que a gente vai fazer a edição do nosso podcast? Aqui, no caso, nós usamos 2 programas, tá? O Audacity e o Anchor. Vocês podem usar outros. Qual a duração desse episódio? O nosso vai ser de aproximadamente 3 minutos. E com que frequência nós pretendemos passar o nosso podcast? Semanalmente. E a gente vai publicar aonde? Onde a gente vai postar? Nós vamos usar o Spotify, ok? Pessoal, agora é com a Cirlândia. É com você, Cir. Obrigada, Simone. Então, vamos lá, gente. A gente tem que pensar o seguinte. Nosso podcast vai ser de entrevista. Então, a gente vai ter que entender o que é uma entrevista, relembrar o que é uma entrevista. Vamos lá? Então, acompanhe comigo aí na telinha. Interacast é o nome do nosso podcast. Um podcast de entrevista. O texto de uma entrevista é marcado pela oralidade produzida pela interação entre 2 pessoas. Ou seja, o entrevistador responsável por fazer perguntas e o entrevistado ou entrevistados que respondem às perguntas, tá? Então, só relembrando aí. E não tem só isso não, viu, gente? Tem algumas dicas que a gente vai dar em relação à entrevista que vocês têm que seguir para poder o seu podcast ser um sucesso. Então, vamos lá? Próximo slide, por favor. Lembre-se de convidar e agendar com antecedência a data, o local e o horário da entrevista. Também pode ser online, né? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Online também dá para rolar, tá? Uma entrevista online. Além disso, a gente tem que fazer o roteiro de perguntas com antecedência e compartilhá-lo com o entrevistado. Já pensou se você faz a sua entrevista, monta suas perguntas e você não avisa a pessoa, né? Pega ela de surpresa. É com você, Simone. Pois é, Cirlândia, fazer podcast tem que planejar mesmo, né? Então, agora, pessoal, a gente vai ver o slide 16, porque a gente vai ver quais são as partes de um podcast. Vamos lá? Bom, é organizado em episódio e, geralmente, eles são numerados com aquele símbolo de hashtag, tá? Geralmente, cada episódio contém as seguintes partes. Tem uma introdução, uma vinheta ou efeito de abertura, mas isso não é obrigatório. Tem um começo, um meio, um fim e uma despedida, tá? Essas são as partes principais de um podcast. E agora, eu vou pedir para vocês fazerem a segunda interação do nosso programa, tá? A gente vai, por favor, produção, slide 17, isso, vamos lá. Qual a diferença, ou quais são as diferenças entre um podcast e um programa de rádio? Pessoal, vocês têm 2 minutinhos para escrever aí no chat para interar com a gente, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Oi, pessoal. Puxa, olha, o chat aqui está bombando, muita gente escrevendo, muita gente colocando aqui a sua opinião, né? O que acha, qual a diferença entre rádio e podcast. Olha aqui, Cirlândia, eu vou ler algumas aqui para você. A Aline, da 3ª série do ensino médio, ela diz o seguinte: a diferença entre um programa de rádio e um podcast é que o programa de rádio, ele tem que ser ouvido naquela hora. Se você perdeu a hora, você não ouve mais, né? Enquanto que o podcast tem a vantagem de você poder ouvir a hora que você quer, tá bom? O Felipe, do 9º ano, ele disse o seguinte: o programa de rádio só dá para você ouvir num aparelho de rádio, tá? No aparelho celular, no computador, no notebook, isso. Enquanto que o podcast não dá para ouvir no aparelho de rádio, não existe um aparelho para podcast. A gente só pode ouvir o podcast pela internet, no computador, no celular, no notebook, no tablet. Cirlândia, o que você achou da interação dos nossos alunos? Passo para você. Obrigada, Simone, é isso mesmo. O pessoal que respondeu certinho, e é essa a grande diferença entre uma rádio, né? Um programa de rádio e um podcast, né? Você pode ouvir o podcast onde você quiser e quando você quiser também. Muito obrigada pelas participações de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho mais a respeito daquele roteiro que a professora Simone colocou para a gente antes, tá? A parte por parte do podcast. Próximo slide, por favor, slide 18. Então, conhecendo parte por parte, olha só o que diz na introdução do nosso podcast. É a apresentação do podcast, do episódio, é a sua relevância para o ouvinte. É na introdução que o ouvinte vai saber o porquê que é importante ele ouvir, tá? Depois, a vinheta, ou efeito de abertura, que não é obrigatório, é um momento em que você pode colocar um efeito, um som que seja a marca do seu podcast. Todo mundo vai ouvir e vai se lembrar de você e do seu podcast. O começo são as boas-vindas ao entrevistado e os primeiros conceitos. Próximo slide, por favor. Aí depois a gente tem o meio, que é nesse momento que você vai aprofundar, tá? Então, aprofundamento e a chamada de atenção do ouvinte. Aí tem o fim, que é a conclusão do tema, é quando você vai fazer o agradecimento ao convidado. E por fim, mas não menos importante, a despedida, que vai fazer o público querer voltar, é aquele gostinho de quero mais. Você vai falar das informações de contato do convidado ou convidada, pedir para que eles se inscrevam nos seus canais de comunicação e também fazer a propaganda do próximo episódio. É com você, professora Simone. Pois é, pessoal. Então, agora chegou aquela grande hora, aquele grande momento, que é o momento da gravação, tá? Então, vamos lá para o slide número 20, por favor. A hora de gravar a entrevista, né? A gente vai colocar aqui para vocês um exemplo prático da essência de um episódio de podcast que foi gravado pelo celular. Então, eu vou pedir para a produção colocar agora o vídeo entrevista. Por favor. Fala, galerinha! Eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo? Biólogo e professor há mais de 15 anos, ele criou várias aulas famosas e hoje vai nos contar alguns macetes sobre como se tornar um digital influencer. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Laura e ouvintes do Interacast. Quer dizer que é um prazer participar desse podcast tão interessante para a galera que curte ouvir experiências sobre o mundo da cultura digital. Muito obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos, André. Bom, nós estamos muito curiosos para saber o seguinte: o que te chamou a atenção nesse mundo de influenciadores digitais, hein? Olha, Ana, desde o início da minha carreira de professor, meu foco sempre foi entrar na realidade dos meus estudantes. Se cultura digital chama a atenção deles, por que não usar a nosso favor, não é mesmo? E aí, acabei mergulhando nesse mundo e gostando do que encontrei. E você, fez aula com alguém para aprender tudo o que sabe sobre cultura digital? Com certeza. Sempre estou em busca de cursos e trocando ideias com pessoas da área para aprender cada vez mais. Como um iniciante pode alcançar seguidores? É importante manter suas redes sociais sempre atualizadas, responder aos comentários e fazer parcerias com outros influencers.
Agora, André, nossa última perguntinha de ouro. Você tem alguma outra dica para quem está começando? Planejamento é a primeira coisa essencial para quem quer ser digital influencer. É preciso pensar bem desde o nome que você usará no seu canal de comunicação até os meios de atualização constante. Muito obrigada pela sua participação, André. Tomara que você participe outras vezes para nos contar mais dicas. Eu agradeço demais pelo convite, Ana Laura, e voltarei com certeza. Forte abraço. Tá aí, André Ricardo, contando suas valiosas dicas para quem quer tentar o caminho de digital influencer. E você, que nos acompanha, não esqueça de compartilhar e comentar nosso podcast, viu? Até o próximo episódio, aqui no seu Interacast. Legal, né, gente? Dá para fazer fácil uma gravação usando o celular. Mas agora a gente vai colocar a mão na massa e mexer com o programa, tá? Vocês ouviram? Baixem já desde agora no seu navegador ou no seu celular 2 programas, o Audacity e o Anchor. Vamos lá, rapidinho, porque agora a gente vai começar a ver como é que funciona essa edição agora dessa gravação que vocês fizeram através do programa Audacity. Vamos lá, então? O slide 21, por favor. Agora nós vamos aprender a usar o programa Audacity. Para você baixar, você tem aí embaixo, você está vendo na sua tela, né, o endereço, tá? Então você procura no seu navegador, já pode baixar que a gente vai começar a mexer e é agora mesmo com ele. Próximo slide, por favor. Gravando e editando um podcast com o programa Audacity. Vamos para a primeira parte do vídeo? Vamos lá, gente, acompanhe. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um podcast utilizando o Audacity, esse programa que você pode baixar em qualquer navegador. Então, vamos lá. Essa é a tela inicial do Audacity que você pode abrir no seu computador. E a primeira coisa que você vai fazer é ir em Arquivo, no menu superior, no canto esquerdo. Primeira coisa, então, clicar em Arquivo. E você vai importar, porque você vai pegar alguma coisa de fora e colocar aqui no programa para mexer, no caso o áudio, né? Então nós vamos lá, já deixei uma pastinha pronta com o nome do que nós vamos usar para ficar mais fácil. Então eu vou colocar aqui uma entrevista que eu já fiz, que foi aquela que vocês acabaram de ouvir. Então essa entrevista foi colhida, gravada normalmente pelo celular e ela tá crua, sem nenhuma alteração, somente a gravação. Então, eu vou pegar essa entrevista e vou colocar no meu programa. Essa entrevista está inteirinha aqui, eu preciso cortar a entrevista. Isso é editar. Então, percebam, essa faixa onde aparecem esses risquinhos azuis é a primeira faixa que eu chamei aqui de entrevista. Cada uma dessas linhas que você colocar aqui de áudio é chamado faixa. Percebam que aqui tem um menu bem intuitivo, está em português. Aqui eu tenho play, então se eu quiser escutar a minha entrevista, eu solto o play. E se eu quiser parar, eu posso apertar simplesmente a barra de espaço. Vamos lá? Fala, galerinha! Eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo? Aqui eu já posso parar. Então, quando ela fala vem comigo, eu já posso parar porque eu vou começar a falar do programa já, né? Olha, tá muito juntinho. Para você olhar melhor onde é que acaba uma coisa e começa outra, você tem aqui, olha, o zoom, tá? Então você vai dar um aumentar zoom até o que você precisar. Enquanto você precisar, vai aumentar aqui, para você perceber onde termina uma coisa e onde começa outra e você poder cortar no lugar certinho, ok? Lembrando que para você mexer, você tem que ter isso aqui selecionado, a ferramenta seleção, para você selecionar a parte que você quer alterar aqui do seu áudio. Vamos lá. Novamente, eu aperto a barra de espaço e ele vai lá do comecinho, começar novamente o áudio. Vamos ouvir. Fala, galera!
galerinha! Eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo? Pronto, então eu descobri que parou aqui, ó, vem comigo. Aqui eu posso colocar a vinheta que eu preparei. Então, antes de começar a fazer aqui essa edição, eu já fiz no meu celular uma vinheta falando o nome do programa, tá, gente? Isso vocês têm que fazer previamente, vocês têm que preparar isso antes, se vocês quiserem colocar um efeito na voz, né? Vocês podem fazer isso e previamente. Eu já tenho essa vinheta pronta e eu vou importar para cá também, mas antes eu vou recortar essa parte do áudio. Então, eu clico aqui no pedaço que eu quero recortar e eu vou aqui, venho aqui em editar, remover especial, separar e recortar. Então, clico aqui, pronto. Percebam que eu separei aqui, fiz um corte, tá? Se eu selecionar essa ferramenta mover, eu consigo até colocar mais longe, ó. Tá vendo? Então, separei o meu áudio. Essa parte aqui vai ficar em silêncio. Nessa hora, eu posso colocar aqui embaixo já uma outra faixa, que seria a abertura do meu programa. Muito bom, gente. Vocês perceberam que usar o Audacity não é assim tão complicado e ele está em língua portuguesa. Então, vamos lá, vamos fazer, né? Próximo slide, por favor, 23. Lembre-se, você pode incluir uma vinheta também, uma chamada rápida e uma música de fundo. A gente vai tentar fazer isso agora. Próximo slide, por favor. Adicionando, então, uma vinheta e uma música de fundo com o programa Audacity. Agora a gente vai fazer a segunda parte da nossa edição. Bora para o vídeo. Vou em arquivo, importar, áudio. Naquela mesma pastinha eu coloquei a vinheta Interacast e eu vou abrir essa vinheta. Então percebam que tem mais uma pastinha aqui. Como eu estou com a ferramenta mover selecionada ainda, então eu posso pegar e colocar no lugar onde eu quero, lá para frente, naquele espaço, tá, gente? Olha, aquele espaço que eu deixei. Naquele espaço que eu deixei, esse corte aqui, ó, eu já posso colocar, encaixar aqui, ó. Se eu quiser, eu posso encaixar aqui nessa faixa, mas eu também posso colocar dentro dessa outra faixa esse pedaço que eu tô colocando aqui. Como eu cortei, eu consigo mover, tá? Para isso, eu posso pegar, selecionar essa pequena parte, essa minha vinheta, e eu venho aqui, olha, na ferramenta seleção, vou selecionar essa parte. E se eu quiser, eu posso simplesmente dar um Ctrl C ou vir aqui nessa tesourinha, ó, recortar. E eu recortei, clico aqui do ladinho, dou um Ctrl V ou colar, tá? Tem tudo aqui, ó. Copiar, colar, as ferramentas, tá? Aí eu uno, vamos ver como fica? Vamos ver aqui, escutar um pedacinho. Interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo? Interacast. Pronto. Legal. Aí eu vou pegar essa parte aqui com a ferramenta mover e vou juntar essa parte aquilo que eu preparei, ok? Vamos deixar tudo certinho. Juntar. Ok. Eu coloquei aqui a minha vinheta. Aí, como eu não tenho nada nessa faixa de baixo, eu posso simplesmente excluir a faixa de baixo, tá? Já consegui fazer o que eu queria. E eu posso, inclusive, se eu clicar 2 vezes aqui, ó, com a ferramenta seleção, clicar 2 vezes na faixa, ela acaba juntando. Olha só, juntou.
Tudo que eu cortei agora está uma coisa só, tá? Eu posso colocar aqui, além disso, uma música. Também selecionei uma música, olha lá. Vamos em arquivo, de novo, importar, áudio, e eu coloco uma música que vai ficar rolando durante todo o meu podcast. Pronto. Tá aqui a música, mas percebam, ela é mais curta do que o meu podcast. O que eu posso fazer? Eu posso colocar novamente ela aqui, né? Pegar um pedaço da música e copiar novamente, tá? Para poder começar a música de novo. Ou eu posso começar com outro tipo de música. Vamos ver, olha. Eu vou selecionar aqui, ferramenta mover, e eu vou colocar a minha música mais para cá. Pronto. Essa parte que está sobrando aqui na frente, eu vou acrescentar outra música. Então, eu venho aqui em arquivo novamente, importar áudio, vou pegar outra música, essa aqui, ó, e vou abrir. Ela está na faixa de baixo. Ó, se eu quiser, eu consigo diminuir aqui para poder enxergar melhor as faixas, tá? E aí eu consigo mexer melhor também cada uma delas. Pronto. Bom, eu não vou usar toda a música, né? Eu só vou usar até essa parte. Então, eu vou pegar pela ferramenta selecionar, né? A ferramenta seleção. E eu vou cortar essa música. O restante que eu não vou usar, né? Seleciono a parte da música que eu não vou usar. E aí, simplesmente eu dou um delete, tá? Então, selecionei pronto. Mas olha, para ela não terminar seca e não começar seca, existe uma coisa, um efeito muito legal que vocês podem usar, chamado fade out, tá? Então, a gente vai selecionar, a partir desse ponto aqui, eu quero que ela vá baixando. Ó, minha música, quero que ela vá baixando nesse ponto aqui, onde está selecionado. Percebam aqui, ó, está selecionada essa parte na faixa que eu estou mexendo. Eu vou em efeitos e eu dou suavização de saída, que é aquilo que vai baixando, sabe? Quando o som vai baixando automaticamente, isso chama-se fade out. Também temos o fade in, tá? Que é o contrário, que é no começo. Então vamos soltar tudo para ver, olha só que bacana. O que eu quiser escutar, eu deixo rolar. Se eu quiser silenciar alguma coisa, eu só aperto nesse botão, ó, silenciar para não escutar, ok? Então vamos ver tudo junto o que acontece do comecinho. Só que eu senti que ela tá muito alta, olha só, eu consigo baixar o volume aqui, tá? No ganho, consigo baixar o volume. Só para ela ficar de fundinho mesmo, né? E essa música também consigo baixar. Vamos colocar bem baixinho para não atrapalhar a fala, tá, gente? Vamos ver como ficou agora? Gente, mas é muito fácil, né, mexer com a Audacity. Eu tenho certeza que você já colocou aí sua vinheta, já pensou, já colocou aí sua entrevista. E agora a gente vai fazer mais uma coisinha que é mais importante do que tudo isso que a gente fez, né? Próximo slide, slide 25, por favor. Agora você me pergunta, como finalizar o meu áudio para poder compartilhar com os meus amigos? É isso que a gente vai fazer agora, transformar em MP3. Vamos lá para o slide 26. Agora é hora de transformar tudo o que juntamos em um só áudio, finalizando com o programa Audacity. Então, agora curtir o nosso vídeo para poder a gente finalizar e transformar tudo isso em MP3. Bora para o vídeo, parte 3. Essa parte aqui da música, a música de fundo, a música mais comprida, eu vou dar uma suavizada também aqui, ó. Vou cortar essa parte que não tem nada, tá? Com delete. Já vou começar direto na música. E eu vou começar suavizando também um pouquinho, ó. Então, quando é no começo da música, a gente dá um efeito. Olha lá, vou em efeitos. E eu vou aqui em suavizar entrada. Olha lá, ó. Aí baixa o comecinho, tá vendo?
E eu vou mover também. Ferramenta mover. Aí eu arrasto, tá? Para deixar mais pertinho aqui, ó, na mesma linha onde termina a primeira música, tá? Aqui também, ó, eu vou pegar a ferramenta selecionar e vou excluir essa parte aqui, que não tem necessidade, né? Esse silêncio todo aqui. Então, excluir. Vamos ver como fica então? Fala galerinha, eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo! Interacast. Biólogo e professor há mais de 15 anos, ele criou várias aulas famosas e hoje vai nos contar alguns macetes sobre como se tornar um digital influencer. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Laura. Pronto. E aí nós finalizamos. O que eu faço agora? Para juntar tudo isso que eu preparei separadinho. Agora eu vou em arquivo. Eu vou em exportar. Eu quero mandar para fora em formato de MP3. Tá? MP3 é um formato melhor para você compartilhar, tá? Clico em formato MP3, dou um nome para o meu arquivo, no caso aqui seria a entrevista final. Então, vou colocar aqui podcast. Salvar. Aí está avisando aqui que todas as faixas serão juntadas em uma só. Ok. E aqui você pode colocar o nome, né? No caso, o artista que foi você, que fez o artista, no caso, o artista que foi você, que fez, né? Que compôs aí esse podcast. Estou colocando aqui o meu nome, o nome da faixa, Interacast, entrevista. E aí eu vou em OK. E aí ele está exportando o meu áudio em MP3, certo? Se eu quiser guardar isso para mais tarde, para poder mexer de novo, eu posso salvar, tá? Normal. Você salva esse arquivo, projeto, né, no caso, tá? Salvar projeto. Se você salvar projeto, ele vai salvar do jeitinho que tá aqui, tá? No Audacity, ó. Tá certo, gente? Se você quiser salvar a música, você tem que fazer aquilo que eu mostrei antes. Salvar como MP3, seria exportar, tá? Você pode salvar o projeto para mexer depois e você também pode exportar a música que você gravou, tá? O áudio que você editou, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Prontinho, e finalizamos então, né, o nosso podcast usando o programa Audacity. Fácil, né, gente? Muito fácil. E para você que achou difícil, eu tenho uma dica para você. Olha, próximo slide aí, 27. Olha que bacana. Existe um programa mais simples ainda e que dá para usar no celular, sabia? Se você se perguntou isso aí, você pode ter a resposta. A resposta é sim, tá? Existe? Existe. Então, se você já baixou aí, já começa a abrir, tá? Mas se você não baixou, tem o endereço aí embaixo, ó, na tela, do Anchor, tá? Que é um programa que você pode usar no celular para poder você fazer os seus podcasts. Próximo slide, por favor. Como gravar, então, e editar um podcast por meio do celular, utilizando o aplicativo Anchor? Vamos assistir, então? Esse vídeo super curtinho que só vai te dar uma ideia de como fazer. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, o Anchor funciona com o mesmo pensamento do Audacity. Como vocês já viram o Audacity, então eu só vou mostrar as telas do Anchor. O Anchor você pode baixar pelo seu celular. Basta fazer uma inscrição com seu e-mail e senha, fazer o login e aí você já começa a gravar o seu podcast. A primeira tela que aparece é de fazer uma gravação do novo podcast, então você pode escolher essa opção. Depois, você vai perceber que na próxima tela tem dicas, também existe aqui um menu com ferramentas, se você clicar você vai perceber que existe a primeira opção, que é gravar, grava direto já,
Também existe ao lado uma opção de biblioteca. Aí você guarda os áudios que você fizer e que você importar também do seu celular, tá? Dá para importar já áudios prontos. Além disso, você tem um sinalzinho de mais na frente de cada áudio para você poder colocar no seu podcast e você pode convidar os seus amigos para participar também. Então, depois que gravar, você aperta o botão de parar, depois você pode visualizar e ouvir o seu áudio, tá? Além disso, na biblioteca, em cada um dos áudios existem 3 pontinhos que você clicando, você vai ter opções de áudio, tá? Mas a opção que a gente vai usar aqui é a opção editar áudio, tá? Então você pode mexer no seu áudio a partir dessa opção. Aí aparece essa tela, que é semelhante à tela do Audacity. Aí você pode mexer, editar, cortar, dividir. Você pode, apenas clicando em cima da sua gravação, você já consegue ter essas opções de edição de áudio, ok? Depois disso, você tem que salvar aquilo que você fizer, né? Essa tela que você está vendo é onde você vai poder adicionar música de fundo, tá? Apertando aí, você vai ver que aparecem algumas opções que já existem e você também pode importar se você não tiver nenhuma. Depois, ao lado, você tem intervalos, que são batidas diferentes para você colocar. Você também tem outros tipos de sons, instrumentos, né, sinos. Dá para você fazer bastante coisa. Depois que terminar, salva o seu podcast, o seu episódio. Aí você tem que renomear, né, nomear o seu episódio. Depois disso, ele vai carregar, ficar em processamento. Aí você já pode escolher publicar ou não. Você pode colocar outras informações. É isso que a gente vai fazer agora. Clicando em seu podcast, você coloca personalização no seu podcast. Então, você percebe configurações de podcast na próxima tela. Nessas configurações aí, né? Você aperta nesse botãozinho azul e você já vai perceber que você pode pôr o nome do seu podcast, o perfil, se ele estiver disponível, né? E você também pode descrever o seu podcast, então apertar em descrição do podcast. Logo após, ele vai pedir para você colocar uma imagem. Você pode escolher ou você pode pedir para o programa escolher para você. E depois a categoria e o idioma e assim você aperta em continuar. Após isso, você vai ser informado de que ele está pronto. Você vai apertar em OK. E então ele vai pedir aqui para você apertar em publicar meu podcast. E então você percebe que a última tela é onde você vai colocar o título do seu episódio, a descrição, depois você vai apertar em publicar agora. Aí ele vai te dar os parabéns, porque daí o primeiro episódio já está no ar, então ele vai te avisar e você pode compartilhar com os seus amigos depois que tiver terminado o seu episódio. Fácil, né, gente? É isso. Muito obrigada. Bom, gente, para quem achou que o Audacity era difícil, agora vocês perceberam que não tem desculpa, né? A gente tem o Audacity, a gente tem o Anchor, dá para baixar tudo gratuitamente, é em português e você pode fazer o seu podcast, tá? Depois, quando você assistir novamente a aula, você vai poder ver parando, né, os detalhes certinho, né? Então, bacana. Agora, eu gostaria que a professora Simone fizesse vocês se mexerem um pouquinho. Eu gostaria que vocês fizessem uma interação com a professora Simone. Bora lá, Simone? Pois é, Cirlândia. Agora, pessoal, chegou o momento da gente fazer a nossa terceira e última interação pelo chat, tá? Por favor, o próximo slide, produção. Agora vocês estão vendo, pensando em um podcast de entrevistas que seja útil para a sua escola, qual seria o tema do primeiro episódio, pessoal? Vamos colocar aí no chat, tá? A gente vai dar 2 minutinhos para vocês interagirem com a gente e daqui a pouco a gente volta.
Gente, é assim que eu gosto. Vocês estão participando mesmo, hein, das interações. Vamos lá, para as primeiras interações, ó. O Anderson, do 8º ano, e a Joyce, eles concordam em uma coisa, né? Um podcast que poderia ser interessante, o primeiro episódio, né, se fosse feito na escola deles, seria falar a respeito desse momento de pandemia, né? Como se comportar na escola durante a pandemia. Concordo com vocês, viu? É contigo, Simone. Muito legal, muito importante pensar no podcast nesse assunto, né? Parabéns, alunos. Então, pessoal, dando continuidade para a nossa aula aqui, agora chegou a hora de falar dos agregadores de podcast. Vocês já fizeram podcast, vocês já editaram, já está bonitinho, então agora chegou a hora de postar, de publicar. Então, aqui, no slide 30, produção, isso, muito obrigada, a gente vai falar de pós-produção e empreendedorismo digital. Primeiro, a gente vai pensar aonde colocar esse podcast, tá? Os sites, as plataformas aonde a gente coloca, a gente chama de agregadores de podcast. Próximo slide, por favor. E ainda falando, pessoal, sobre empreendedorismo digital, vocês podem monetizar o podcast de vocês, fazendo trabalho de propaganda, né? Divulgando parceiros. Por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer o podcast, a gente pensar na relevância do assunto, quem é o público-alvo, né? Porque você já começa a pensar as pessoas que você está atingindo, que você consegue, queira eventualmente monetizar. Então, o próximo slide, por favor, produção. E agora, vocês vão ver duas listinhas aí de agregadores de podcasts, ou seja, lugares onde vocês vão poder publicar o podcast de vocês. Vocês vão ter para o sistema Android e vocês vão ter também para o sistema Apple, né? Que para quem usa iPhone. As listinhas estão aqui e depois, quando vocês reverem o vídeo, vocês vão poder ver com calma essas listinhas aqui, tá? E agora eu vou passar de volta para a Cirlândia. É com você, Cir. Obrigada, Simone. E olha só, a gente finalizou tudo, fizemos o nosso podcast e eu gostaria de retomar alguns pontos importantes com vocês para ver se vocês realmente souberam e aprenderam, né? Vamos lá? Slide 33, por favor. Olha só, gente, o que é um podcast, então? Bom, como a gente disse, é um programa de rádio, só que consumido sob demanda. Você pode ouvir onde e quando você quiser, tá? Qual é a estrutura? Tem introdução, tem um começo, um meio, um fim e uma despedida. Sobre o que a gente fala em um podcast? Sobre esporte, sobre notícias, curiosidades e tantas outras coisas que vocês mesmos colocaram na interação. Onde a gente pode gravar e editar? Então, nós vimos aqui 2 programas, mas existem outros, tá? Nós vimos o Anchor, nós vimos o Audacity. Onde postar? Em várias plataformas, entre elas SoundCloud, Spotify, entre outros. E uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção são as dificuldades. Muita empolgação e pouco planejamento é o que atrapalha os podcasters, tá? Cuidado com isso. Não basta ter uma ideia e muita empolgação. É legal? É legal. Mas se você tiver uma ideia e você não colocar ela no papel, nada feito, tá? O seu podcast não sai. É com você, Simone. Muito obrigada, Cirlândia. Eu também aprendi muito nessa aula, pessoal. Bom, então agora a gente está chegando ao final da aula e eu vou pedir então para a produção colocar o slide 34, por gentileza, e a gente vai ver quais foram as habilidades que nós trabalhamos nessa aula. Nós trabalhamos 3 habilidades, tá? 2 para os anos fundamentais, 6º e 7º ano, uma para o 6º e 7º ano, uma para o 8º e 9º ano e uma habilidade para o ensino médio, pensando que no ensino médio a gente trabalha muito a questão do protagonismo, né? O aluno ser menos consumidor e mais produtor de conteúdo quando a gente fala de conteúdo digital. Próximo slide, por favor. Pessoal, então agora vocês, chegou aquela hora, né? Assista esse vídeo diversas vezes, se inscreva no canal do Centro de Mídias, ative as notificações, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos esse vídeo. E agora eu vou passar para a Cirlândia. Vamos lá, Cir. Obrigada, Simone.
Bom, próximo slide, vocês vão ver aí nas nossas redes sociais, você pode colocar hashtag podcast, hashtag CIEP, inovando no CIEP, tudo aquilo que você fizer, tá? Você marca, por favor, que a gente quer ver. Tem muita gente marcando, tá? Nos Instagrams, nas redes sociais, hashtag tudo que fazem, né? E é isso que a gente quer mesmo, que o trabalho de vocês apareça. Próximo slide, por favor, o slide 37. E aqui, gente, vocês vão ver que a gente tem Instagram, o CIEBP tem um Instagram, e a gente quer que você coloque em todas as redes sociais este Instagram, que você curta, que você compartilhe, tá? @CIEBP, tá? Simples assim, coloca lá, curta. E além disso, vocês estão vendo aí outros, né, Instagrams, que são dos professores da Cultura Digital, essa sala que preparou com muito carinho essa aula para você. Então, os professores André e Ana Laura, que são professores aqui também dessa sala Cultura Digital, tá? Prepararam junto comigo com muito carinho essa aula. Então, também adicione aí, compartilhe nas redes sociais, né? Vocês estão vendo aí, depois vocês podem assistir novamente. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você, e eu passo a palavra agora para a Simone. Com você, Simone. Pois é, pessoal, a gente está chegando no final, mas a gente queria relembrá-los de que vocês podem visitar aqui o Centro de Inovação. Vocês estão vendo aí na tela a fotografia dessa sala aqui de Cultura Digital. Existem outras salas para vocês visitarem. O Centro de Inovação fica na Rua Padre Chico, 420, na Pompeia. Vocês agendam a visita, alunos, professores. As informações vão estar lá no site, centrodinovacal.educacal.sp.gov.br. Vocês agendam por telefone, pode ser telefone, WhatsApp, Telegram, 11 975 44 5056. E o nosso Instagram, pessoal, que é muito importante, @CIEBP. Próximo slide, por favor. E para finalizar, a gente vai agora pedir para que vocês avaliem essa aula. Vocês estão vendo o QR Code aí na tela. Tirem uma foto desse QR Code, pessoal, vai aparecer um questionário, tá? Professores, alunos, gestores, avaliem, deixem seus comentários, o que vocês acharam da aula. Quem não tiver como fotografar o QR Code, a gente deixou o link ali que também sai no questionário, tá ok? E aí, pessoal, enquanto vocês já estão preenchendo o nosso questionário, eu vou falar para vocês, fazer um convite a vocês. Assistam a nossa próxima aula Mão na Massa, no dia 14, segunda-feira, ao meio-dia, e o nome da aula é Empreendedorismo Cidadão. Você, empreendedor cidadão, por que não? Não percam essa aula, que vai ser muito legal, vai ser a primeira de várias aulas sobre empreendedorismo. E é isso, pessoal, enquanto vocês finalizam aí o questionário de avaliação, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a atenção de todo mundo, um grande beijo para professores, alunos, gestores, todo mundo, e a gente se encontra aqui, então, na segunda-feira que vem, meio-dia, aqui nesse canal, tá? Tchau, muito obrigada, um abraço a todos. Thank you.